Oi, gente. Então, a gente está gravando aqui mais um episódio do nosso Bate-Papo Enneagrama. A ideia hoje é entrar nos tipos. A gente vai aprofundar a cada encontro um eneatipo, falando da essência e da personalidade, trazendo exemplos também de experiências nossas, pessoas que a gente convive, pessoas que a gente atende em workshop, em atendimento individual, em consultoria. E hoje a ideia é conversarmos sobre o tipo 8. O perfil 8, que está na tríade corporal do Enneagrama. Então, 8, 9 e 1 fazem parte dessas energias, né, que são mais pautadas pelas sensações físicas, pelo corpo. Tem questões em comum como a raiva, o controle, uma sensação profunda de insignificância, né? E hoje a gente vai aprofundar no 8. Com essa ideia de ser um bate-papo mesmo. Eu estou introduzindo aqui a conversa, mas agora a gente libera também para cada um trazer a sua percepção. Então vamos começar de repente com essa pergunta assim, o que a gente enxerga de mais precioso, lindo e bonito nessa energia do 8? Vou dar um nome que eu acho que é o poderoso. Começa por aí. O nome eu acho muito bonito. Sim. Para mim vem muito a questão de fazer o que tem que ser feito com simplicidade e o fazer mesmo, assim, e a verdade, essa busca, assim, pelo que é justo, sabe? Também, né, da justiça, transparência. Eu acho que quem convive com 8 ou atende 8, ou, enfim, tem mais essa percepção, começa a ver esse lado, né? Realmente, assim, é uma energia tão forte de realização, de poder, de construir, sei lá, um castelo em pouco tempo, às vezes de levar muita gente com eles, né? Assim, daquele líder, né? Talvez que inspira, mas inspira pelo poder, pela força, pela transparência, pela verdade. Enfim, isso eu acho muito lindo neles. Uma das coisas que eu também vejo que no 8 que é muito forte é essa questão da proteção. Eu vejo o 8 muito protetor, muito cuido dos meus, né? E por trás dessa força, dessa mão na massa, dessa proteção, tem uma certa inocência lá atrás, né? Tem um coração inocente, é um coraçãozinho de criança mesmo, né? E aí você pega, quando o 8 baixa a guarda, você consegue ver, fala, olha que criancinha que tem ali, né? Coisa mais fofa, coisa mais meiga. E é um contraponto, porque geralmente ele tá lá, né? Fazendo, realizando, acontecendo, mão na massa. E aí, quando ele baixa a guarda, você vê que é um bebezinho, né? Então, é show. Então, não pode dizer isso pra ele, né? Não diz isso pra ele. Vai negar. Mas o que eu acho também lindo nessa energia do 8 é a paixão pela vida, né? É uma paixão, assim, é uma vontade de viver, de fazer, e a intensidade, né? De tudo. Quero tudo ao mesmo tempo. E isso eu acho que é uma energia muito, muito interessante. E principalmente para nós aqui, né? Porque a gente está compondo esse grupo 3 tipos 9, 2 tipos 5. Então eu acho que essa energia do tipo 8 é bem saudável para os nossos eneatipos aqui, porque é essa energia de intensidade, né? De paixão, de entusiasmo, de fazer acontecer, de não perder nada. O 8 eu acho muito legal, assim, a abundância, né? Seria um desenvolvimento do 5, eu enxergo muito no 8, assim, esse movimento, né? E eu acho muito lindo isso, porque ele é abundante em movimento, ele é abundante em ação, ele é abundante... Eu gosto muito da geladeira do 8 autopreservação, e ela é montada, não cabe nada, né? É verdade. Assim, eu convivi com vários 8, assim, e o 8 lavando a calçada é lindo de ver, porque com 5, ele fala assim, não, tô desperdiçando água. O 8 vai lá e joga água, ele lava, entendeu? Então, entrar nesse... E até o Nicolai fala, e eu vivenciei isso, né? Um vídeo que ele fala sobre essa abundância do 8 lavando a calçada. E eu vivenciei algumas vezes isso, e até eu entender que isso era abundância do 8, ele me incomodava um pouco. Mas depois que eu entendi, eu falei, olha que momento lindo, né? Para ele não vai acabar nada, tá tudo é grande, não tudo economiza, né? Não economiza não. em nada, né?
Eu achei engraçado o Felipe falar, porque foi Dia das Mães, né? E aí minha mãe é uma 8, acho que é autopreservação, e é engraçado, porque ela tava organizando o almoço, assim, mas cada dia da semana ela chegava com uma compra, mas assim, ela avisava, olha, comprei não sei quanto. Eu falava, meu Deus, pra quantas pessoas isso aqui, né? E aí ela, assim foi muito, sobrou, claro, e ela falou, eu prefiro que sobre, do que alguém saia da minha casa querendo mais e não pôde, assim. Então é muito isso, é muito intenso, tem muita coisa. Também é o acolher, é o dar, mas é muito, né? Uhum. O Dô falou, né? É o coraçãozinho de criança, né? Inocência. Só que não é um coraçãozinho, né? É um coração gigante, assim, né? Gigante. Eu falo que o 8 é o que mais tem medo de amar, porque não tem nada que deixa a gente mais vulnerável do que o amor, do que o coração aberto para amar. Mas é o que mais ama, assim, na minha percepção. Porque se tem algo que é muito fácil de reconhecer, é o amor que eles têm, assim. Porque é muito amor, é gigante, é uma coisa, assim, que toma conta. Eu tenho meu marido, tenho amigas, assim, tipo, 8 é uma coisa muito grande. Né? O amor é imenso, né? Falar da vulnerabilidade pro 8 acho que é importante, né? O quanto que é difícil pro 8 se colocar em vulnerabilidade, né? Para ele acho que é a situação mais difícil para um 8. Então, a Rê tá falando do 8, ele se permitir amar é uma entrega, e ao mesmo tempo isso, em qualquer momento que acontecer alguma coisa para ele fica muito com aquela sensação de vingança que vem, tudo mais que a gente vai comentar um pouco mais depois, quem sabe. Mas o quanto é importante ver um 8 amando, né? Entregue, e a gente acha bonito isso, né? Não sei se vocês também concordam comigo, mas eu, como 5, coraçãozinho recolhido, a hora que eu vejo um 8 apaixonado, movendo o mundo, eu acho a coisa mais linda. Acho que a gente fala, essa questão do ser vulnerável do 8, né, é interessante, né? Porque eles têm essa imagem muito forte, muito presente, muito mão na massa, e aí reconhecer que eu tenho fraquezas, eu tenho pontos cegos, eu também preciso ser cuidado, eu também sinto momentos de tristeza. E muitas vezes essa máscara, essa armadura super forte que ele põe lá, ele não deixa transparecer. E aí, quando a gente fala do processo de crescimento do 8, parte justamente de começar a se permitir ser vulnerável, como o Felipe falou. Ser assim, olha, eu tenho dor. Porque é comum, né? A gente fala do 8, assim, o cara tá carregando um monte de coisa, trabalhou, sei lá, 13 horas no dia. Meu, você não precisa descansar. Eu, imagina, não, vamos, aguento mais, se precisar varar, o cara já tá destruído. Só que assim, no final das contas, por estar mantendo essa máscara, né, essa armadura, o corpo sente muito no final. É até comum, assim, eu vejo assim, com as 2 pessoas que são 8, é muito comum eles terem dores nas pernas, né, no joelho, porque a pisada é muito forte. O 8, quando chega chegando, ele entra sutil, então ele tá sempre forçando as articulações do joelho, da perna. As costas, eles têm carrega o mundo nas costas, né? Então, quando a gente fala pro 8, baixa a guarda, descansa. A gente não vai achar que você é fraco só porque você falou que você precisa tirar um soninho, entendeu? Vai descansar, né? Então, esse processo de ele permitir se ver vulnerável é uma evolução imensa pro tipo 8. Eu acho legal a gente entender, né? Explicar um pouquinho essa questão do por que, né, que é tão difícil baixar a guarda, né, e pensar um pouquinho, que é essa questão que em algum momento eles perceberam que realmente o mundo seria não injusto, mas poderia atropelar quem fosse muito fraco, e aí eles vão desenvolvendo, né, essa questão dessa paixão, da luxúria, dessa intensidade, dessa que eles não, pelo menos as minhas vivências, né, eles não precisam falar nada, às vezes, você já sente a energia, aquele poder entrando, alguém falou de bater a perna aí, né, entrando na sala, é como se eles precisassem ficar muito grandes para realmente não acessar essa dor, essa vulnerabilidade. E aí, Lu, uma vez eu falei, né, pro 8 fez muito sentido, ele falou assim, é como se vocês não fossem pro hospital, mas quando vão direto pra UTI, porque aguenta tanto. É isso mesmo. E aí, quando tem a percepção, né, é isso, assim, de achar que é muito. E usa essa intensidade toda, essa luxúria toda, essa energia toda, para se tornar grande, como proteção, realmente, né? Quando a gente fala de ir pra inocência ali, é um desafio, assim, mas é bem poderoso para eles, né? Uhum. Uma outra coisa legal que eu acho no 8 que vale a pena observar é a franqueza, né? A forma como eles falam muito na lata, de forma direta, né? Verdade, né? Não tem odeio. E aí, assim, é legal pra gente ajustar a nossa comunicação, né? Quando a gente vai conversar com o 8, você começa a florear muito, dá a volta, e já começa a abrir a boca, fica com sono, fica impaciente. Vai falar com o 8, fala de forma direta, de forma simples,
e não seja rude. Porque se você for rude, vai voltar. Entendeu? Vai voltar. Então, assim, ao mesmo tempo de ser direto, mas de uma forma ser gentil com a pessoa. Porque imagina, ele está em estado de preparado para a guerra o tempo todo. É por isso que ele tem essa armadura, ele está lá, qualquer coisa ele já vai dar. Então ele quer que você seja direto, fala o que você está falando, fala o que você pensa, mas ao mesmo tempo não seja rude. Tem que ser gentil. E se estiver se relacionando com o 8, conversando com o 8 também, não leve para o pessoal as confrontações. A franqueza dele, né? Os testes, né? Porque se a gente não sabe o que... Por isso que o Enneagrama é genial, né? Porque ajuda a gente até a conversar, a se relacionar com alguém. Porque quando a gente está se relacionando com o tipo 8, eu me lembro há anos atrás de ter chefe, diretor de empresa tipo 8, que eu estava trabalhando, e o tempo inteiro essa cobrança, esse teste, essa checagem que eles ficam fazendo na gente, né? E quando a gente não entende que isso faz parte daquela estrutura de personalidade, pode ser muito desagradável conviver com uma pessoa assim. Pra mim era, pelo menos, né? Porque eu levava pro pessoal. Eu pensava, não, essa pessoa tá me provocando, ou não acredita, né? Não confia no que eu tô falando. Eu queria colocar uma coisa que até comentaram comigo sobre os vídeos que a gente tá gravando aqui, e eu achei pertinente, assim, a gente lembrar que no Enneagrama existem níveis de consciência, que vai depender muito do desenvolvimento dessa personalidade e de como é que a história de vida dela, né? Então, às vezes o que a gente está comentando aqui, a gente sempre está comentando a um nível médio de personalidade, às vezes até caricato, um pouco além do que é de verdade, né? E sim, a gente encontra pessoas que estão nessa situação, mas nem todo 8 vai ser assim, a gente vai encontrar 8 lá na inocência, é isso que a gente está falando desse coração, né? Então, lembrar que o que a gente está falando aqui, às vezes, é para ajudar a pessoa a se reconhecer no tipo. Então, a gente acaba dizendo algumas coisas que são meio ruinzinhas, né? Trabalhando um pouquinho de sombra. Caricato, Mas tem coisas lindas do 8, que a gente começou falando, inclusive, disso, né? E sim, às vezes você vai se reconhecer um 8 já no paraíso, já, né? Vivendo a inocência tranquilamente, assim. E sobre isso, né, Fê, é importante falar também que pendula, né? Muitas vezes a pessoa, ela tem um nível de consciência, mas não quer dizer que em algum momento ela consiga manifestar, a gente consiga ver esse coração um pouco mais vulnerável, essa inocência. E normalmente para o tipo 8 isso vem principalmente quando ele não está se sentindo ameaçado, né? É muito comum os tipos 8 demonstrarem todo esse coração, esse amor com crianças, com animais, né? Na família, natureza, né? Com que eles se sintam protegidos. Porque no fundo, o que esse coração quer é alguém tão forte quanto, ou mais forte, que consiga segurar e sustentar isso. É uma coisa muito bonita. E às vezes eles ficam testando. Eu testo você para ver se você consegue me segurar. Porque isso, a hora que abre, a hora que cai, é gigante. Então, quando numa convivência com 8, eles vão testar mesmo a nossa capacidade. Meio, se tá no trabalho, eu vejo assim, parece que chefe 8 testa, eu tô te testando para ver se você vai aguentar a selva, porque numa visão de um tipo 8, o mundo é uma selva, não é uma coisinha fácil. Se você não for forte, você vai cair. Então eu tô te testando, eu tô te deixando pronto para você ir lá e conseguir vencer. Isso é amor, né? Por amor, né? Por amor, não é um teste por competição ou por comparação, é um teste porque ele sabe que tu pode ser mais forte, né? Ele sabe que tu pode entregar mais, que tu pode ir além, que não precisa ser fraco, né? Então, isso na visão dele é importante ser forte. O 8, ele tá sempre... como não é avaliando a palavra, mas ele tá sempre separando, monitorando, né? Sei lá. Quem é fraco, quem é forte, né? É sempre como se ele conseguisse dividir. Ele vai tentando dividir as pessoas e o mundo entre fracos e fortes. Então, o fraco, se ele percebe que é um fraco frágil, ele protege, né? Se for um fraco mascarado, uma pessoa mascarada, assim, ele tenta desmascarar, né? E se for forte, ele respeita, né? Então, eu vejo muito por isso, assim, ele tá sempre avaliando as pessoas e tentando entender qual é que é a real ali, né? Preciso proteger e vale a pena proteger, porque a pessoa é sensível, fraca. Respeito, porque é tão forte quanto eu, ou esse aí é um mascarado que eu preciso puxar, né? O chão para deixar vir a verdade à tona, né? Do que essa pessoa tá encobertando, né? Eu acho legal, Miki, que essa verdade ela é muito visceral, né? Então, o tipo 8, eu acho gostoso de conversar com ele,
Porque ele te sente, ele vai sentir, como a gente tá falando de uma tríade corporal, ela tá relacionada à raiva, ela tá relacionada a esse corpo, né? O 891, você para na frente dele, ele te olha, ele já te leu, ele já sentiu no corpo. Então, às vezes ele não racionaliza, ele não sente no coração, ele tem uma intuição de que você tá mentindo. Então, não queira mentir pro tipo 8, seja o mais aterrado possível na hora. É um instinto, né? Bem, uma sensação mesmo, não é nem intuição, uma sensação, aquela coisa que os animais têm. Opa, aqui tá perigoso, opa, ali é melhor correr. E assim eles têm, né? É incrível. Isso é eu acho, quando eu vejo né, nos treinamentos, o painel de um tipo 8, eles começam todo nessas defensivas, porque, claro, estão expostos, né, ali. E é isso, às vezes a gente às vezes, né, quando a gente olha, o ser humano em si olha uma pessoa assim, às vezes julga demais. Nossa, como é grosso, não pensa pra falar, não sei o quê. Mas é legal a gente olhar por tudo que tá por trás, que na verdade é o que até a Monique falou, não pega pra si, né? E aí num painel, quando eles começam a acessar essa inocência, vulnerabilidade, nossa, vocês não sentem se transformar da água pro vinho, assim, ou do vinho pra água, sei lá, no sentido de muda até a energia, né? Dá vontade de acolher, dá vontade de pegar, porque no fundo eles são isso, né? Assim, é por inocência. Então é demais a gente conseguir chegar além. Não deixa de ser poderoso, né? Se você olhar para um 8 e querer só, eu sei que tem uma criancinha aí, um coração inocente. Porque sempre vai ter esse poder, né? Por mais que tenha os momentos de fragilidade, né? de vulnerabilidade que se coloca quando se permite abrir, é muito importante manter o olhar sabendo do poder que tem ali, porque de fato tem, e não deixa de ter o poder de resolver o que tem que ser resolvido, de fazer o que tem que ser feito. Acho que esse olhar respeitoso faz com que a guarda de reconhecer mesmo, né? De olhar e saber, eu sei que tem muito poder aí, eu sei que também, né, dá pra gente se abrir um pouco mais e vai ficar tudo bem, mas, né, sustentar mesmo esse olhar desse respeito, assim, de uma humildade, né? O 8 ele testa também, tem muita questão da humildade, do que é. Eu queria ver com o Luciano e com a Rê, assim, o cuidado do 8, porque assim, nos meus relacionamentos com o 8, eu tive que aprender a entender qual era o cuidado dele. Porque não era o mesmo tipo de cuidado do meu, né? Então ele chega, ele te compra uma caixa de, sei lá, uma melancia e fala, tá aqui pra você comer, né? Então ele é um cuidado assim, eu não sei nem explicar, mas ele é um cuidado que você tem que ler nas entrelinhas, né? Porque a gente vai basear pelo tipo que a gente gosta de cuidado, né? E aí, o 8, às vezes ele não é muito de ficar floreando, não, né? Ele não é ele manda mensagem reta, assim. Então, como é que é o relacionamento com 8 nessa situação? Eu demorei bastante para entender o que estava acontecendo, né? Eu sou um tipo 9, então, assim, eu evito conflito, eu quero ficar mais na minha. Vamos chegar num consenso. E eu casei com uma 8, eu não sabia, né? Então, assim, eu falei, tava aparecendo brigas, mas por coisas assim, como precisa brigar por isso. E era tudo muito intenso, muito pá, né? E aí uma das coisas que foi um aprendizado ao longo do relacionamento, meio batendo cabeça, é que eu percebi que eu só comecei a ser ouvido quando eu falei no mesmo tom. Ou seja, do jeito que veio, vai voltar. E aí o 8 começa a respeitar, ele também tem força, então... Só que você pensa que o 8 vai ficar remoendo, assim, não, geralmente você bateu, voltou, ele parece que tá tudo certo. Né? Brigar é algo normal do tipo 8. Enquanto pro 9 a gente fica, putz, cara, me extravasei, não sei o que, não, pra ele tá normal. Ele briga ali, depois parece que não aconteceu nada, vamos conversar, né? Você falou da relação no sentido também de cuidado, né? Eu sentia muito isso, essa proteção. No começo eu achava que era muito controle também. Controle, porque para proteger ele quer controlar o ambiente. Então ele quer saber onde você está, ele quer saber o que você está fazendo, ou se ali é perigoso, se fechou a porta. Eu percebi assim que ele tem muito mais cuidados em relação à proteção do que eu mesmo, minha esposa tem, né? E é legal ser protegido. Só que assim, ao mesmo tempo, se errar a mão, acaba tirando a oportunidade da gente aprender a se proteger. Porque ele é tão protetor, ele é tão controlador. Imagina isso com os filhos, né? Faço tanto por vocês, protejo tanto, que aí tira a oportunidade deles fazerem com as próprias mãos, deles aprenderem a se defender. Então foi uma coisa que a gente foi trabalhando até inclusive com os filhos para, deixa eles se arriscarem mais, né? Mas eu tenho, não, deixa, vamos, a gente vai acompanhando, mas vai, né? Então é muito legal, né? Assim, essa dinâmica. A Rê também é casada com 8, deve ter algumas coisas para falar aí.
Eu falo que o Enneagrama, assim, né, super transformou a relação, muito, absurdamente, porque eu vi exatamente esse controle, essa forma, como possessividade apenas, só o lado negativo. E aí, depois que eu fui compreender que é uma proteção mesmo, né? E esse amor que vem muito no fazer, é um amor que faz, não é um amor que conta a história, que diz, não é um amor romântico, assim, né? Eu faço, né? Eu falo que o amor... Né, o amor do 8 está nas coisas que eles fazem, sabe? Faz tudo, olha o que eu fiz para você, né? E coloca o amor nas paredes da casa, se ele vai fazer, sabe? O amor nas coisas que ele faz e eu construí isso para nossa família, sabe? Tem essa coisa, assim. Enfim, e aí você vai entendendo nessa dinâmica exatamente o que o Lu falou, de que você tem que conquistar o espaço. Se você se fizer o tempo todo também de muito, de frágil, de sensível, não vai rolar. Não tem. Tem esse teste de se tornar tão, né, de igual para igual, no sentido de aqui também tem poder, mas aí ainda assim um cuidado, porque o coração é sensível, é muito sensível. E às vezes eles não aguentariam 1/3 da porrada que eles dão, sabe assim? E tanto que um 8, quando tá com outro 8, sofre demais. Eu atendo pessoas que às vezes é um 8 e tem chefe 8 e sofre demais da conta, assim, de perder, né? De ir daí pro corpo e somatizar tudo, porque é muito dolorido, né? Eu acho que alguns tipos aguentam até muito mais porrada, assim, né? No sentido de... E às vezes é desse jeito, eles são... muito tudo conversa, eu preciso fazer outra coisa, já desliga. Quantas vezes? Nossa, desligou na minha cara. Mas, tipo, já tá fazendo, né? Precisa comprar, já foi, né? Já fez. É super concentrado. E aí, quando ele é um 8 sexual, é foco do foco, né? Você tem alguma coisa pra fazer, vai... Sai fazendo tudo, mas aí você vê a criança vibrando com as coisas que tá fazendo, sabe? Você vibrando assim, igual... Nossa, uma criança mesmo, sabe? É muito lindo de ter esse olhar de ver essa vida, é muita vida mesmo, muito abundante. Mas tem que acostumar a levar por umas porradinhas, assim, nesse sentido, né? Vai desligar o telefone na cara, de ser direto, sabe? Não vai ser muito esse lance floreado. De ser direto, de não florear, muitas vezes, até esse movimento é direto e ao mesmo tempo inocente, né? Não pensou muito antes de abrir a boca. Eu lembro uma situação engraçada, cara. O meu sogro nunca mudou de casa. Passou a vida inteira morando na mesma casa e um dia ele achou uma casa no bairro próximo onde ele morava. E ele falou, poxa, ficou super contente. A primeira vez que eu vi o meu sogro interessado em mudar porque achou uma casa. Aí ele pediu pra minha esposa, que é filha dele, ir lá ver. E nós fomos juntos. E aí ele foi chegando com o carro, ele mostrou, essa casa aqui. Aí minha esposa, aí ele falou assim, meu sogro falou, não, essa casa aí, Andressa, é só dar um tapa, tá tudo certo. Minha esposa olhou, pai, só se for pra dar um tapa de cima pra baixo, quebrar tudo. E como é uma franqueza, eu olhei e falei, não, você não falou isso pro teu pai. O pai dela murchou na hora. Mas é uma franqueza, assim, realmente, a casa estava bem detonada, mas assim, é a forma direta que eles são muito na lata. Ele é muito na lata. Esse é um exemplo que ele estava falando. Imagina você com um chefe, ele vai falar na lata. E muitas vezes a pessoa não está preparada para ouvir aquilo. Não. Dependendo do tipo, cara, ele sente o peso da mão do 8, vamos dizer assim. Essa franqueza aí, tem várias características, é a que eu mais sinto da asa 8. Eu não sei se vocês 9 sentem também isso de vez em quando, assim. Mas como a gente é 9, então a gente tem a asa no 8, essa franqueza, essa questão da proteção, né? São esses tons da energia 8 que também resbalam, assim, um pouco, né? No meu caso, eu sinto isso, essa franqueza. Eu acho que a tríade, de uma forma geral, os 3 tipos corporais, eles, por ser mais corporal, eles são mais francos mesmo. Assim, o 9 pode até assegurar o que ele está pensando para evitar um conflito, mas se precisar, quando chega no momento que não tem mais, ele vai falar e vai ser franco ao extremo mesmo. Ele preza por isso. Você pode perceber que os 3 corporais, o 8, 9 e 1, eles gostam de relações preto no branco mesmo. A coisa tem que ser transparente, não vem ficar floreando, não vem ficar inventando. Os 3 têm essa característica. Ou você tá ou você não tá, né? Você não tá. E os 3 têm uma característica, quando a gente fala dessa raiva que os 3 têm, né? Eu vejo muita questão assim, os 3 pegam muito a questão da justiça e da injustiça. Essa raiva vem de uma injustiça sofrida, de alguma forma. Então, você quer mexer, quer depositar esses 3 em movimentos, colocam eles diante de situações onde alguém está sofrendo injustiça, ou eles mesmos. A raiva vem, cara, os 3 vem. Não, porque é uma temática muito forte para os 3, né?
E o que eu sinto como a asa, né, Mo, além da franqueza, acho que é a energia mesmo, sabe? Eu me sinto um tronco, assim, eu me sinto... E na hora de falar, e quando eu tô nessa energia, às vezes as pessoas até falam assim, nossa, mas tem algo aí, né? Uma presença, né? A presença, eu acho que é isso, né? Desse 8. Uma postura, uma presença, chega, né? Quando a gente entra na energia do 8, eu cheguei, tô aqui, tá todo mundo me vendo. Sim. E o que eu queria perguntar até para vocês que se relacionam com 8, enfim, tem a mãe 8, né? E também já trabalho com pessoas 8 também. Mas como é que vocês enxergam essa questão deles pedirem ajuda, ou cuidado, ou carinho, ou como é que vocês, na experiência aí de vocês, eles... Para mim, o 8 ele não pede ajuda, ele manda ser ajudado. Então, ele fala, viu, você podia fazer isso aí para mim e tal. Então, ele tá pedindo ajuda, mas ele não... A maioria das vezes, da minha experiência, né, do meu filtro, ele não fala assim, eu tô com um problema, eu gostaria que você me ajudasse. Ele fala, viu, tal dia você vai fazer tal coisa pra mim, né? Então você já vai fazendo aí. Isso que o Felipe falou é bem legal, porque mostra uma outra característica muito forte deles, que eles são articuladores excelentes para juntar pessoas para realizar alguma coisa. Então, assim, eu vi minha esposa agora trabalhando na lanchonete, ela não quebrava alguma coisa, ela não era ligar para pedir, já fica, fulano, você pode arrumar isso aqui, já falei com o outro. Então começa a ser um articulador para resolver o problema muito bom. Então, assim, ele monta times muito rápido também, né? No sentido de pessoas para executar, né? Quando o foco é executar, o negócio acontece na mão do 8. É bem bacana mesmo. Eu queria dizer de um trabalho que eu tive numa empresa e precisava organizar um setor. E eu fiz questão de contratar um 8 para fazer essa organização do setor, porque estava caótico. Sabe quando o negócio descambou já? Então, assim, saiu alguns funcionários pediram demissão, porque realmente a potência do 8 é muito grande e aquelas pessoas não aguentaram mas a velocidade com que ele articulou e organizou o setor foi muito grande. E é muito bonito de ver um 8 trabalhando, porque ele é focado, ele não tem problema. Se o cara tá de karatê, azar é dele. Ele que vai procurar o que fazer, porque eu vou resolver o que tem que ser resolvido, né? Então, eu acho que dentro das organizações e dentro até da família, o 8, quando ele se coloca a resolver um problema, a gente tem que amparar ele, porque assim, ele vai resolver. E às vezes tem alguns estragos que o 8 causa resolvendo, que a gente acha que é problema, mas assim, resolveu, né? Fez o negócio acontecer. Se a gente fosse ficar pensando e fosse ficar articulando, fazendo o que a gente estava conversando antes, fazendo planejamento, fazendo análise SWOT, a gente ia passar 2 anos e a gente não resolvia. Ele foi resolver. Então, mas o 8 cresce muito, né, quando ele acrescenta essa camada aí de estratégia, de planejamento, porque ele já tem a mão na massa. Então, a hora que ele para um pouquinho, que ele para pensar, o que ele executa sai ainda melhor, né? Porque ele consegue, pelo menos, avaliar, né, a questão dos danos, dos riscos envolvidos do jeito como ele faz. Eu vejo assim, o 8, quando ele começa a usar mais a parte mental, trazendo, cara, ele fica muito mais assertivo, ele realiza muito mais sem causar tanto impacto no ambiente, entendeu? No sentido do impacto negativo, né? Sempre serão orientados para ação, isso é um fato, né? No nível de e às vezes não destrói tudo rápido, né? Uma vez eu tinha um tipo 8 num treinamento também, e ele falou assim, o Nick, ele falou assim, eu construí realmente a minha empresa em 1 ano, né? Só que da mesma forma que eu tenho muita energia e gana para construir, em uma reunião eu perdi a cabeça, né? E acabei com um cliente, por exemplo, o nosso principal cliente. Então, meus sócios têm medo da minha presença, muitas vezes, têm medo da minha reação, porque é imprevisível. Impulsividade, né? Essa impulsividade que vem do 8. E é isso que também traz muito o 8 para caminho de autoconhecimento, para terapia e busca por autoconhecimento, quando ele começa a reconhecer que eu tô cansado, né? Por que eu não consigo dizer não? Por que eu sou impulsivo? Por que tem um monte de gente que se pendura embaixo das minhas asas, né? E por que geralmente são essas perguntas que aparecem para mim, esses questionamentos, assim, né? De quando eles começam a questionar que toda essa energia é muito legal, sim, mas tem uma parte que é bem pesada também, né? Que traz muito sofrimento para o ambiente, que bota as coisas em xeque. Isso que você falou mesmo, ele quer cuidar de tudo, fazer tudo por todos, e é cansativo. Imagina você passar a vida inteira fazendo, por tudo, por todos e realizando. E aí, a hora que ele começa a cansar, né, que o corpo vai chegar uma hora, ele vai manifestar os exageros que o outro.
E aí ele fala assim, não, eu tô cansado. Aí que começa a vir a questão de ser vulnerável. Eu vou me permitir descansar, eu vou me permitir ser cuidado, eu vou permitir que alguém faça por mim. Então, delegar para o 8, no sentido de realmente passar o bastão, é uma evolução, é um processo de crescimento. Ele começa falando, eu vou passar para alguém fazer. Mesmo, mas eu sei que você vai fazer, mas não, mas eu preciso. É para tirar um pouco do fardo que ele carrega. Eu acho bonito, Luana, que o 8 ele acessa aquela flecha 2 dele e ele vamos pensar um pouco lá, ele vai no 5, aprende a fazer aquele planejamento, né? Movimento de flecha, vai pro 2, e aí ele pega esse amor, essa leveza, essa inocência, e ele começa a ensinar as outras pessoas a fazer. Tem pessoa melhor para ensinar a fazer do que um 8? Não tem. Ele sabe te motivar, ele dá um tapinha e você anda, né? Então eu acho muito bonito isso, quando o 8 ele desenvolve essa capacidade de ensinar o outro a se pôr em ação. É o que a gente mais precisa hoje em dia. Eu vejo que, pelo menos no meu consultório, enfim, nos processos aí que eu trabalho, quando um 8 chega, normalmente é por um problema de relacionamento, por causa desses impactos, que aí quando ele começa a perceber o impacto, ou o que ele está causando, ou por isso, porque ele está sobrecarregado, está levando a vida a todo mundo, porque tem um pouco dessa inocência, como ele não tem medo, ele vai lá e vai para ação, vai todo mundo atrás depois, né? Só que vai tendo esse impacto. Porque não é fácil para eles acessarem essa vulnerabilidade, esses medos, essas dores, essas fraquezas. Então, quando eles chegam nesse ponto, realmente é uma virada de chave, uma grande oportunidade. E a gente, nessa hora, depois que eles vão testar a gente, ver, a gente tem que acolher bastante, porque não imagina passar a vida inteira com um monte de defesa, negando um monte de coisa e de repente começar a acessar isso aqui. Pelo menos, né, quando eu atendo, eu vejo que eles chegam nesse momento muito bonito, mas ainda naquilo, mas depois eles começam a olhar tudo isso e falar, uau. E esse movimento falar, acho que a Rê quer falar, e daí a gente já vai fechar, porque 3 minutinhos tá encerrando o nosso vídeo aqui, porque é o aplicativo mesmo, né? Entendi. Fala, Rê. Tá, não, o que é interessante é que eles não percebem, né, esse impacto que eles geram nas pessoas. E como eles estão no grupo dos reativos, né, fica todo mundo, assim, meio em choque com a presença deles, muitas vezes, só que eles mesmos não percebem. Eles acham que todo mundo é igual. Eles têm, às vezes, dificuldade de perceber o limite das outras pessoas e que eles têm muito mais energia que as outras pessoas. Então, às vezes, até se eu tô ajudando meu marido em alguma coisa, até questão, às vezes ele tá pegando uma coisa pesada, ele pega e pega. Parece que não tem essa noção, assim, de que eles são diferentes nesse sentido, eles aguentam muito mais, assim. Daí não é uma questão de homem e mulher, mas é mesmo, eu percebo que ele não tem essa noção do impacto que ele gera, né, da força na voz, no jeito de ser, no jeito de fazer as coisas, e que as pessoas não são assim, né. Ele acredita que todo mundo é forte igual ele, né? Exatamente. A Marta falou um negocinho, só para um detalhezinho que ela falou, quando começa a ficar vulnerável, e começa de forma bem simples, muitas vezes pedindo desculpa, reconhecendo que errou. Quando ele começa a reconhecer, eu errei aqui, eu acho que realmente não fiz um bom trabalho aqui, ou pedir desculpa para uma pessoa, é a hora que começa a trincar um pouco dessa armadura do 8 e ele começa a acessar o que é ser vulnerável. E ele vai descobrir porque na cabeça dele acha que pedir desculpa é fraqueza. Só que não é. Quando ele começa a ver que ao fazer isso, ele ganha, né, respeito das pessoas, ele ganha admiração, ele começa a falar, então não é fraqueza, é uma boa qualidade. E aí vai ajustando. E começa o processo dele muitas vezes com um detalhezinho assim. Pedir ajuda, né? O que eu tava falando estimular eles a pedir ajuda, a se abrir um pouco mais. Bom. Então tá encerrando aqui por limitação de tempo do aplicativo mesmo. Esse foi o tipo 8. Quem quiser se aprofundar mais no Enneagrama e conhecer os caminhos de flecha, né? Acho que é importante dizer, assim, conhecer mecanismo de defesa, emoção viciada, crença limitante, com mais clareza do que a gente mostrou aqui. Chama, né? Se aprofunda. O Enneagrama é um caminho muito lindo, assim, de entender como sair dessa personalidade e andar para a essência, né? Então tem toda uma sabedoria ainda para ser explorada para além desse vídeo. Tomara que tenha gerado curiosidade, interesse. E quem tiver alguma perguntinha, coloca aí também quando a gente postar, vai ter alguma dúvida. Curte o vídeo. Curte o vídeo, compartilha. Compartilha. Valeu, então. Obrigada, Beijo gente. no coração de vocês. Beijo. Tchau, gente. Tchau, até mais. Tchau.